Vamos lá, pessoal, continuando então, tive uma pausa aí no vídeo, mas eu falava para vocês do contrato a prazo determinado, que ele é aquele em que as partes de antemão já manifestam seu interesse pela sua finalização ou prevendo já a data em que se encerrará. Nós temos as possibilidades que são o contrato por obra certa, o contrato de safra, o contrato de experiência, o contrato a prazo certo, desde que destinado para fins transitórios, o contrato de técnico estrangeiro, de atleta profissional, de artistas e de aprendizagem. O artigo 443 da CLT, ele fala o seguinte: o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Parágrafo 1º. Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo pré-fixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. E aí o parágrafo 2º fala que o contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo, de atividades empresariais de caráter transitório ou do contrato de experiência. O que seria o serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo? Aumento de produção, os contratos intermitentes, os contratos de safra, os contratos para substituição de trabalhadores em férias e atividade empresarial de caráter transitório, atividade que a empresa é transitória. Feiras, exposições, ovos de Páscoa, fogos de artifício, época de festa junina, época de final de ano, enfim, ovos de Páscoa na época da Páscoa, né? Esse tipo de o contrato de trabalho pré-determinado também em caráter transitório, aquelas empresas que só trabalham em meses específicos do ano, como nas férias de verão ou nas férias de inverno, tá? São atividades empresariais de caráter transitório ou então serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. E o contrato de experiência, que é aquele que é destinado a verificar se o empregado tem aptidão para aquela atividade, se ele se adapta às condições da empresa, se ele se relaciona bem com seus colegas, se ele sabe cumprir efetivamente com as funções que lhe foram dadas. Para isso é que serve o contrato de experiência. Algumas regras relacionadas ao em contrato de experiência, eu tenho aqui na minha cola aqui o seguinte: pode ser fixado por período inferior e prorrogado uma única vez, desde que não ultrapasse no outro prazo 90 dias. Fim desse prazo, se não houver denúncia de uma das partes, ele se converte automaticamente em contrato a prazo indeterminado. E algumas regras em relação aos princípios dos contratos por prazo determinado. Então, havendo dúvida sobre a duração do contrato, deve prevalecer a indeterminação do prazo. Já falei isso aí. Né? Na dúvida ou na não previsão escrita do contrato por prazo determinado, vai valer a regra do contrato por prazo indeterminado. O contrato a termo deve ser celebrado por escrito, já falei isso. A conversão do contrato por tempo determinado em indeterminado pode acontecer. Se o contrato vencer e o empregado continuar trabalhando, continuar fazendo as suas funções, converte-se automaticamente o contrato que era por prazo determinado em indeterminado. Se o contrato contiver cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes do termo estipulado, se esse direito for exercido, aplica-se as regras alusivas à rescisão dos contratos sem determinação de prazo. E se não contiver a cláusula de rescisão antecipada, cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, a rescisão antecipada pelo empregador implica pagamento do restante do contrato pela metade. E se a iniciativa é do empregado, deverá esse indenizar o empregador na mesma proporção que teria direito. Então, esse é o contrato por prazo determinado. E também, para não deixar passar em branco, falar sobre o contrato do teletrabalho, tá? O contrato de home office que nós falamos antes. Tá? Agora, o artigo 62, inciso 3º e o 75A da CLT autoriza o contrato por prazo, autoriza o trabalho em casa, o home office, tá? O teletrabalho. O empregado contratado nessa modalidade, ele não faz jus a horas extras, tendo visto que falta o controle e fiscalização do que ele está fazendo e a hora que ele está fazendo. Tá?
o empregador não tem como controlar a sua jornada de trabalho. Então, ele não tem direito às horas extras porque ele não terá controle de jornada. Se houver algum controle de jornada ou comprovadamente excesso de jornada, aí mesmo trabalhando em home office, ele terá direito às horas extras. Tá? Gente, em relação ao contrato de trabalho era isso, tá? Na próxima gravação aí nós vamos falar de outros assuntos, mas por enquanto é isso aí. Agradeço a presença de todos, agradeço a colaboração de todos e a audiência de todos. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.